Querida igreja, devo dizer da minha satisfação por mais uma vez o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Ele nos dá o privilégio de estar aqui com os irmãos e as irmãs para cultuarmos ao nosso Deus na beleza da sua santidade, de forma que eu enalteço o nome glorioso do Deus de Jacó pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua compaixão sobre a nossa vida. Dizer da minha alegria em ver o Deusinho aqui fazendo parte desta família, bem como Salomão, o jovem, sua mãe, sua família, que são fruto das nossas orações. Quando nós aceitamos a Cristo há quase 29 anos atrás, sempre oramos para Deus libertar os nossos familiares. E ver vocês aqui na igreja, eu só tenho motivo de agradecer a Deus, de louvar a Deus, e por tabela Silvano, que é um amigo e que entrou na nossa família também. Esse jovem Salomão, que vez por outra vai na nossa casa, e ele produz no meu coração alegria. Por quê? Porque ele vai atrás da palavra de Deus. E o meu pedido é que o ministério dessa igreja, bem como os irmãos e as irmãs, orem por ele, apoiem a ele, que está com o propósito de mergulhar, se banhar completamente no conhecimento bíblico, para ensinar a igreja. Isso, irmão, não tem preço. Alguém que poderia se dedicar ao seu trabalho junto com seu pai, sua mãe, a família, em ganhar muito dinheiro, ele está deixando um pouco isso para estudar a palavra de Deus e ensinar a igreja, trazer alimento para a igreja. Nós precisamos valorizar isso, irmãos. Amém? Então orem por ele, pelo pastor, pelo ministério, por aqueles que anunciam a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja sobrevive da palavra de Deus. Os louvores são muito importantes, mas muito importantes mesmo. Porém, o alimento principal que chega à alma e o espírito do ser humano é as sagradas escrituras, quando exposta de maneira sincera, honesta e verdadeira pelos pregadores da palavra do Senhor. E conforme nós temos lido nesta noite, no profeta Isaías, capítulo 53, eu vou repetir porque nunca é demais nós lermos e conhecermos a palavra de Deus. E diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões
e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 11 parte A. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, queridas irmãs, esse texto fala de maneira clara a respeito da missão principal do Senhor Jesus. Eu diria que o Mestre amado, antes mesmo da sua vinda, a sua história já estava contada, mediante as inumeráveis profecias messiânicas que nós encontramos nas páginas do Velho Testamento. De forma que a vinda de Cristo não foi por um acaso, não, mas foi tudo pré-ordenado pelo Deus Criador dos céus e da terra. Tudo que aconteceu no nascimento, vida, morte, ressurreição e exaltação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já estava prescrito na presciência de Deus. De forma que qualquer um de nós, quando entramos no planeta Terra, era uma carta em branco que começava a ser escrita. No entanto, com o Filho de Deus foi totalmente diferente. E lendo este capítulo 53 do profeta Isaías, me faz lembrar de uma escola judaica em que a diretoria daquela instituição de ensino determinou que ninguém poderia, nem os professores, nem os alunos, falar a respeito do Senhor Jesus. Isto porque os judeus são seguidores do judaísmo e a nossa religião é o cristianismo. Mas certa vez um aluno foi designado pelo professor a fazer uma dissertação, e quando aquele aluno, estava lendo o capítulo 53 de Isaías, sem citar o texto em que ele pronunciava a sua preleção, o professor parou e disse: aluno, aqui está determinado pela direção da escola que ninguém pode falar desse Jesus dos cristãos. Aí o aluno chamou a sua atenção e disse: eu não estou falando a respeito de Jesus, eu estou falando a respeito do profeta Isaías, capítulo de número 53. Mas o professor repetiu: você está falando a respeito de Jesus. E por que esse texto fala sobre Jesus? Eu vou começar do versículo de número 6. O versículo de número 6
fala sobre a missão de Jesus. E qual foi a missão de Jesus? Diz o profeta que nós, eu e você, andávamos desgarrados, como ovelha que não tem pastor. Daí a importância da vinda do Senhor Jesus, porque nem eu nem você tinha nenhum valor, porque nem eu nem você merecíamos nada de bom. Quando a sociedade olhava para nós, nos víamos como um objeto descartável. As forças opostas e inimigas da nossa alma faziam de tudo para nos escravizar. Andávamos perdidos, desgarrados, sem uma direção. O destino era a perdição eterna. Do jeito que nós vivíamos, o que nos esperavam era destruição. E é isto que nós vemos na sociedade sem Deus. E é isto que nós ouvimos e assistimos nos meios de comunicação, nos noticiários, nos telejornais. É a destruição deste mundo. Os homens destruindo-se mutuamente, nação contra nação, guerra civil dentro do nosso país, porque as organizações criminosas matam sem números pessoas, jovens, adolescentes, crianças, mulheres, todos os dias. Mas o olhar de misericórdia, de bondade, de compaixão do nosso Deus, do nosso verdadeiro Pai, Ele olhou com carinho para mim e para você e disse assim: olha, você tem um grande valor, você tem um grande valor, você tem um grande valor. Ainda que alguém não te valorize, eu quero repetir, diante do coração do Pai amoroso, você tem um grande valor, você é precioso, você é preciosa, porque Ele veio aqui e te resgatou, te chamou, te escolheu, te elegeu, te nomeou. Mas para isso, aí eu entro no versículo de número 5. No versículo de número 5, fala sobre o objetivo da missão de Cristo. Eu costumo dizer que quando o Senhor Jesus, Ele veio ao planeta Terra, veio resolver grandes problemas da humanidade. Porque a Bíblia diz, Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos erros, o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso jeito humano de ver as coisas pelo lado inverso da vontade de Deus, nos separava. O profeta na época usou o verbo no presente e no futuro. Eu hoje estou usando no passado porque nos separava. Sabe por que nos separava? Porque Ele veio acolher as ovelhas desgarradas e nem eu nem você somos mais ovelhas desgarradas desse mundo. Qual era o problema principal da humanidade?
Isaías 53:5. É que Deus permitiu que sobre seu filho caísse as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Ele não merecia, não fez o mal a ninguém, só fez o bem a todos que eu encontrava pelo caminho, levando as nossas cargas, levando o nosso fardo pesado, dando banho de misericórdia, Marquinho, na nossa alma. A nossa alma que antes de se encontrar e ser abraçada por Jesus, era manchada pela iniquidade, pelos nossos pecados. Mas Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Irmãos, a igreja precisa reavivar esta fé genuína no Evangelho libertador do Senhor Jesus. Semana passada, me comunicando com um jovem dessa cidade, o jovem Alanilton, ele me dizia: companheiro, oremos pela igreja do Brasil. E dizia ele mais: a igreja brasileira está precisando de uma reforma protestante. E eu dizia: você tem razão, companheiro, mas eu diria que a igreja brasileira, ela precisa de um avivamento. E o que é um avivamento? Muita gente se confunde. Jovem, o que significa um avivamento? Tem uns dizendo que um avivamento é pula-pula, é marchar, é botar banco na cabeça, movimentos e mais movimentos. Eu costumo dizer que o verdadeiro avivamento, sabe o que é? É a igreja em humilhação perante Deus, buscar a presença do Senhor Jesus, buscar esta presença poderosa que anima a nossa vida espiritual, que turbina o nosso coração de fé e nos faz retornar a um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus. Resolver problema da iniquidade, dos nossos pecados. Segundo, qual a solução viável, benéfica, positiva que o sacrifício do Cordeiro de Deus produz na nossa vida? Versículo 4 é que a morte expiatória, a morte propiciatória, a morte redentora do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem um efeito também no nosso corpo físico, aqui e agora. Aleluia. Sabe por quê? Porque o profeta diz que ele sofreu, ele foi sacrificado para levar sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Então eu quero usar nesta noite, com calma, o poder que há nesta palavra e dizer a você nesta noite que está passando um momento de enfermidade, de doença, receba o poder desta palavra para curar as suas doenças, as suas enfermidades. Mas eu não estou falando aqui somente de palavras, não. Preste atenção no nosso testemunho.
quando eu falo sobre o poder milagroso desta palavra de Isaías 53:3, eu tenho um testemunho pessoal. E quando você fala a verdade em um testemunho pessoal, não é história de carochinha, não. Preste atenção. Antes de me converter para o reino de Deus, eu tinha uma enfermidade na garganta, que naquela época, jamais eu teria condições de pregar como eu tenho pregado. Não tinha condições. Não podia tomar água gelada. Não podia dormir com um ventilador, porque eu tinha uma doença na garganta terrível. Vi vários dos nossos primos lá na Carnaúba rolando pelo chão na época em que deu uma epidemia de tosse brava, que depois deram um nome moderno de qualquer luxo, não é? Mas na época era tosse brava. E quando atacava um de nós, ficávamos sem fôlego, rolando pelo chão. Me lembro que meu pai, às vezes, tinha que sacudir para cima, trazer água e botar para o fôlego voltar. Isso trouxe consequências para os meus anos futuros. E quando eu me converti com aquele problema, eu comecei a buscar. Eu quero a cura, eu vou querer a cura, Jesus vai me curar. E eu me lembrava e eu lia justamente este texto bíblico. Esse texto bíblico tem um poder maior do que teoria. Quando ela passa a ser prática e tomamos posse pela nossa fé no milagre que Jesus é capaz de fazer na nossa vida. E não demorou muito. Jesus me curou do problema da garganta. Depois surgiu um outro problema. Qual foi? Anos. Mais de 12 anos. Sofrendo de enxaqueca brava. E quando dava, pesada, eram 3 dias de dor de cabeça. Tomando medicamento. Médico não resolve. Quando procurávamos, ele dizia: enxaqueca não tem jeito, não tem cura. E sofri, irmãos, muitos anos. Mas eu estava buscando, pedindo: Jesus, eu quero um milagre, me cura desta dor de cabeça terrível, desta enfermidade. E eu lia esta palavra que ele levou sobre o seu corpo, por dores terríveis, as minhas e as tuas enfermidades. E mais uma vez, ele me curou. Passados uns 2 ou 3 anos, veio outro problema muito sério de saúde no meu corpo físico. Acho que os irmãos já ouviram falar sobre uma doença chamada gota. Taxa de ácido úrico alterada no sangue. Também uma doença crônica que nem o médico cura. Não tem cirurgia de desejo. E foi um dos motivos porque eu saí de João Pessoa e vim para cá. Vários motivos, um deles por causa dessa doença, dessa enfermidade que ataca as juntas, tornozelo, joelhos. É terrível, irmãos, terrível. Às vezes eu saía de casa, vinha lá para meu pai e quase não dava para voltar, porque de repente surgia uma dor terrível nas articulações e eu não podia andar. César testemunha que passei semanas inteiras sem sair de casa por causa dessa enfermidade. E há mais ou menos 3 anos passados, eu li esta palavra. Esta palavra é poderosa. E eu disse naquele dia: Jesus, eu não suporto mais. Eu não aguento mais. Toma uma providência. E ele tomou a providência.
e me ajudou até hoje. 90% daquele problema saiu. Ainda tem um resquício. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos de provações na nossa vida, porque se não tiver nenhum problema, nós vamos nos acomodar, e tem muita gente que até esquece de Deus. Então, vem um, ele cura, vem outro, ele cura, vem outro, ele cura também. Mas sempre vai ter um probleminha para você se lembrar dele. Fica com esta palavra da parte de Deus. Não se dê por vencido. Eu quero trazer esta mensagem para você nesta noite. Seja qual for a tua dificuldade, seja qual for o teu problema, você tem um que resolve tudo por você. O segredo é não desistir. O segredo é lutar. Preste atenção, você não pode lutar contra Deus, mas você pode lutar com Deus por uma causa. Jacó lutou com o anjo de Deus por uma solução, por uma bênção. Então toma esse conselho. O que você quer, o que você precisa, se você lutar com Deus, mais cedo ou mais tarde, Ele vai te ouvir e vai te responder. Olhar aqui para os jovens, essa mocidade linda, e dizer para vocês, vocês têm sonhos, vocês têm objetivos de vida, vocês têm metas. Não desistam dos seus sonhos, lutem por eles, porque por vocês muito mais nos dará o Senhor Jeová dos Exércitos. Esta palavra que eu tenho para vós outros nesta noite, não minha, mas veio do trono de Deus, para reavivar a tua fé no Senhor. Não desista, você vai conseguir. Não desista, você vai conseguir. Amém?